Olá, tudo bem com você? Semana difícil, muito atarefada, muitos trabalhos, muitas tarefas, demandas. Mas como é bom chegar à sexta-feira e a gente relaxar e entender que chegou o momento do descanso. Aliás, esse é justamente o assunto da lição deste trimestre, a nova lição da Escola Sabatina aqui deste trimestre, Descanso em Cristo. Claro que envolve muito mais do que apenas o descanso sabático, há vários tipos de descanso dos quais nós precisamos. E a lição dos jovens trata esse trimestre sobre sexualidade. Eu até já gravei aqui no meu canal, já postei aqui no meu canal um vídeo com um resumo da lição desta semana que fala sobre contracultura. Está muito bom realmente o assunto. Como eu disse, a semana foi corrida, ficou difícil, não consegui conciliar aí o tempo para gravar todos os vídeos necessários, inclusive este aqui, que eu costumo postar na quinta-feira à noite. Mas não queria deixar passar em branco então o assunto, né, da lição que está começando, Descanso em Cristo. O primeiro tema tem o título aqui, Vivendo em uma Sociedade que Não Para. A sociedade é 24 horas, né? E o verso principal é Salmo 84:2, que diz: A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele reflete aqui, mostra aqui o anseio que Davi tinha de descansar no colo de Deus, nos braços de Deus, de ter uma vida tranquila, ainda que o mundo em volta estivesse agitado, porque quem está nas mãos do Criador pode realmente descansar tranquilo, ficar em paz. Antes de eu começar aqui um resumão da lição, vou fazer um vídeo mais curto hoje, deixa eu mostrar para você aqui um vídeo que o pastor Diego Barros, ele tem escrito aqui na lição dos jovens. A lição dos jovens, ela trouxe muitas novidades agora, né, neste ano, começando já aí no primeiro trimestre, né, e agora com esse tema aqui que é bem interessante. O tema deste trimestre é diferente do tema dos adultos, porque agora a lição dos jovens é assim, um trimestre tem o mesmo assunto dos adultos, no outro trimestre é um tema mais voltado para os jovens. E além de todo o conteúdo que ela já traz aqui, preparado nos Estados Unidos pela nossa sede mundial da igreja, tem um material extra aqui, preparado pelo pastor Diego Barros, que é o da seção Comunidade. É uma proposta de conteúdo relacionado com o tema da semana, mas para pequenos grupos. Muito bom esse conteúdo aqui. Tem perguntas para um diálogo, para uma reunião. Quem sabe você pode fazer uma reunião no fim da semana aí com seus amigos, né, via Zoom, quando ainda não for possível, né, fazer uma reunião presencial. Enfim, use com a criatividade que você tem esse conteúdo adicional que o pastor Diego tem nos oferecido toda semana. Eu quero que você assista agora aqui um pequeno vídeo que ele fez, já dando assim o tom da lição deste trimestre. E depois eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a lição dessa semana. Os tempos mudaram. A beleza inocente agora é vaiada pelo sex appeal. A luxúria foi promovida de pecado capital à virtude essencial. E desde que começou a colecionar Emmys, Grammys e Oscars, seus seguidores e fãs não param de aumentar. A pornografia tornou-se aceitável e a virgindade antiquada. A promiscuidade agora zomba da castidade. Os relacionamentos também foram afetados. Eles tornaram-se descartáveis. Assim como os bebês, frutos, imagine, destes mesmos relacionamentos. O sexo seguro agora virou moda entre pessoas inseguras. E ele agora pode ser conseguido facilmente em aplicativos no seu bolso, ou em baladas, ou na esquina. Seria ele onipresente? Assim, pessoas são consumidas na mesma velocidade que o seu pacote de dados. A geração do fast food é também a geração do fast sex. Nos novos tempos, é preferível morar junto a casar-se. Monogamia virou sinônimo de monotonia. Sequestraram a infância, amordaçaram a inocência. A ideologia de gênero comprou um certificado de teoria científica, enquanto a identidade de Gênesis foi rebaixada a mito ancestral. Os tempos mudaram, é verdade, mas isso não deve arrancar de nós a esperança. Em breve, os tempos terão fim para que a eternidade tenha início. Quando isso acontecer, o pecado então apreciado em 50 tons de cinza será substituído pela tonalidade carmesim do sangue do Salvador. Muito bom, né? Então aí está, o pastor Diego Barros, ele vai, como eu disse, toda semana apresentar aí um texto para a gente refletir e usar também em reuniões de pequenos grupos. Eu tenho postado, você já sabe disso, né? Toda semana no meu blog, o outraleitura.com.br, está aqui na tela, resumos da lição feitos pelo pastor Natal Gardino, meu amigo. Ele mora lá em Londrina, ele é pastor distrital lá em Londrina. Ele tem um doutorado também pela Andrews University, na área de teologia pastoral. E ele faz aqui o que a gente chama de perguntas interativas da lição. São perguntas bem breves assim, mas que vão ao ponto e ajudam a fazer um resumo, né? Especialmente os professores podem até usar esse recurso aqui para promover um debate ali, uma discussão
interessante na classe, né? E eu começo aqui com esta aqui, que é a pergunta que é baseada na primeiro assunto que a lição traz, né, Gênesis 2, 1 a 3, justamente o assunto do sábado. Deus estabelece o sábado antes mesmo de haver cansaço, não é interessante isso? Deus estabelece o sábado antes de Adão e Eva terem se cansado de qualquer coisa, porque eles foram criados e pouco depois já estavam ali guardando o sábado com Deus. Então o sábado, ele é mais encarado como uma pausa contemplativa, né, o Shabat. Era o momento de pausar a criação. Deus concluiu sua obra e agora eles iriam desfrutar dela, iriam contemplá-la, admirá-la, enfim, se deleitar com aquilo que Deus fez, né? E o pastor Gardino propõe a seguinte pergunta aqui: por que Deus criou um dia de descanso antes mesmo de alguém ficar cansado? Como esse fato nos revela a importância do sábado, muito mais agora em um mundo de pecado. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, quando eu cursava jornalismo lá na Federal de Santa Catarina, que não era tão diferente de hoje em dia, né? Era a semana muito agitada, muito difícil, com muitos trabalhos, era um curso integral, então tinha aula de manhã, à tarde, à noite, e tínhamos ali que fazer reportagens, como eu disse, muitas leituras também, quem já passou por uma universidade sabe como é que é, e toda sexta-feira à tarde, mesmo que eu tivesse alguma coisa para terminar ainda, eu ficava aliviado de poder colocar na estante meus livros, minhas apostilas, e dizer assim, agora deu. O que eu tinha para fazer eu já fiz, o resto fica para domingo, ou sábado após o pôr do sol. E como era bom então esquecer disso por um tempo, ir à igreja, ficar com os amigos, ler um livro espiritual, descansar em Deus naquele dia. E até hoje o sábado tem sido visto assim por mim como uma bênção mesmo, ainda que a gente tenha trabalhos na igreja, atividades, às vezes um estudo bíblico, alguma coisa assim, uma pregação, mas é diferente. O clima é diferente, o ambiente é diferente, e ele acaba nos restaurando para uma semana que vem depois, né? Alguém disse que o sábado é como o passo atrás para o salto adiante. Sabe quando a pessoa vai fazer uma corrida, ou ela vai fazer um salto com vara, alguma coisa assim, ela pega embalo, ela dá um passinho para trás e depois arranca, né? Então, quem tem esse hábito de descansar, de pausar, consegue ter muito melhor desempenho depois, porque ele se renovou. E o sábado tem uma bênção toda especial. Aqueles que desfrutam desse dia e guardam esse dia como Deus ordenou, sabem muito bem do que eu estou dizendo. A segunda pergunta: além do sábado, como podemos encontrar descanso físico, mental e espiritual diariamente em meio a tanta agitação? Então a lição traz aqui textos como Mateus 11, 28, que é tão bonito, né? Ali Jesus fala assim: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E depois no verso 29 ele fala: tomem sobre vocês o meu jugo, ele é leve, o meu fardo não é pesado. Então, a vida cristã envolve sim um jugo, né? Aquele instrumento que é usado para dirigir os bois, né? É uma guia. Envolve, Deus quer guiar nossa vida. Mas o interessante, e a lição, eu já vou partir para o final ali também para fazer uma ponte com isso aqui, é que quando a pessoa ela se afasta de Deus, como aconteceu com Caim, é dito que Caim então vagueou pelo mundo e nunca encontrou descanso, na verdade, porque ele estava tentando realizar coisas sem Deus. Ele inaugura a poligamia, Caim constrói uma cidade, Caim foi perseguido, enfim, Caim ele traz depois um rastro de pecados, né, na sua genealogia. Ele não teve descanso, por quê? Porque ele se afastou de Deus. Não é pecado construir uma cidade. Não é pecado se casar corretamente, não a poligamia segundo Deus é pecado, óbvio, mas não é pecado realizar coisas, estudar, ambicionar coisas boas, mas fazer tudo isso sem Deus é um convite realmente para o estresse, para a insatisfação, de olhar para trás depois e ver que não valeu a pena tanto assim ter coisas materiais, né, conquistas para este mundo, quando na verdade a coisa mais importante que nós temos é a vida eterna. E devemos desde já fazer tudo o que fazemos, tendo em vista esse alvo supremo. Então Jesus convida todos nós, você também, eu também, venham a mim e tenham descanso. E aceitem a guia que eu quero colocar sobre vocês, para que eu possa direcionar a vida de vocês para coisas boas, para coisas que realmente valham a pena. Então, medite nesses versos, Mateus 11, 28 e 29, vale a pena pensar nisso, né? Outro texto que a lição traz, que eu acho muito interessante, que é Jeremias 45, 2 a 5, ali eu já até preguei um sermão com o título Deus ama os editores, porque Baruque era uma espécie de editor, né, um secretário, digamos assim, do profeta Jeremias.
Muitas vezes era Baruque quem redigia aquilo que Jeremias ditava. Isso não é surpresa para quem conhece a Bíblia. Paulo também se valeu muitas vezes de copistas, não copistas, secretários, né? Alguém que pudesse redigir o que ele falava. Então, Baruque chega um momento em que ele começa a contemplar a maldade, começa mais ou menos como Abacuque também, ele reclama no livro dele. E é natural que seres humanos que tenham uma percepção da realidade, que não sejam pessoas alienadas, sintam realmente um desprazer, muitas vezes, por ver injustiças, por ver pessoas sofrendo e outras prosperando por meio da riqueza obtida com roubo. Enfim, as injustiças machucam aqueles que amam a Deus. E por isso nós ansiamos tanto a volta de Jesus, o reino eterno de justiça, de paz, de vida eterna. Então Baruque ele fica triste, ele começa a reclamar e Deus manda para ele uma mensagem por meio do profeta Jeremias. Olha que privilégio. Baruque recebeu uma mensagem diretamente para ele. E Deus ali faz promessas maravilhosas, dizendo que guardaria a vida dele, que ele não ficasse assim tão aborrecido, enfim, né? Dá esperança para o secretário ou para o editor de Jeremias. Eu gosto de pensar também que para Deus não há anônimos. Assim como Deus amava e considerava Jeremias, o profeta famoso, ele também considerava e amava o secretário dele, que talvez alguém possa pensar que não era assim uma função tão importante, né? Mas para Deus todos somos iguais, todos somos valiosos aos olhos de Deus. E aqui o Baruque, ele encontra descanso nas promessas de Deus, como nós também podemos encontrar. Marcos 6,31, como era agitada a vida dos discípulos, né? Por que Cristo os chamou para descansar, mesmo que estivessem fazendo o seu serviço, o serviço para Deus? É bonito esse texto aqui, né? Eles estavam ali curando, alimentando, pregando, e chega um momento que Jesus fala assim para eles: vamos à parte descansar um pouco. Então o descanso faz parte do trabalho. Ter momentos para relaxar, para conversar com um amigo. Eu queria muito ver essa cena, né? Jesus ali com os discípulos, e que tipo de conversa será que eles tinham, né? Como eram esses momentos de descanso ali com o mestre? Deve ter sido algo maravilhoso realmente, né? E o sábado, volto ao sábado aqui, ele é um convite para que façamos assim também. Tenhamos um descanso com o mestre. Possamos assim estar sintonizados 100% do tempo com Jesus. E mesmo aqueles que fazem a obra de Deus o tempo todo, no caso dos discípulos, caso de pastores também, merecem esse descanso bem-vindo, né? Para também renovar suas forças, para também dedicar-se, quem sabe, a um hobby, a uma atividade, alguma coisa assim, para dar aquele passo para trás, para depois o salto adiante. Gênesis 4, 13 a 17, o que tornava a vida de Caim tão agitada e perturbada, já vimos isso, ele se afastou de Deus, passou a ter maus pensamentos, maus sentimentos, e assim a vida dele, embora fosse cheia de realizações humanas, tornou-se uma vida bastante miserável. E é bom comparar, né, a vida dele com a vida de Baruque, por exemplo, a vida de Caim com a vida dos discípulos, por exemplo, todos atarefados, todos com realizações grandiosas, mas alguma coisa estava diferente ali. O que era? Deus na vida, a falta de Jesus, a falta de Deus. Quando Deus está presente, a paz interior, ela é real. Aqui no final desse texto do pastor Natal está escrito assim, que há vários tipos de descanso apresentados na Bíblia. Gênesis 8, Êxodo 8, 33, Deuteronômio 12, 2 Samuel 7, etc. Em grande parte são muito positivos. Descanso do trabalho, da guerra, das jornadas, etc. Mas não gostamos muito da ideia de descanso por meio da morte, claro. Mas, mesmo assim, como podemos dar descanso ao coração quanto a esse assunto, quando confiamos totalmente em Deus e em sua palavra? Esse é um descanso que as pessoas às vezes querem evitar, né? O descanso da morte. Mas mesmo assim, quando temos Deus e cremos que Ele é o Todo-Poderoso Soberano, nós entendemos que se Ele quiser que nós descansemos para esta vida, é porque Ele tem planos muito maiores para nós. Na verdade, Ele tem o plano da ressurreição, para uma vida em que realmente o cansaço não fará mais sentido. Então que essa lição nos ponha a pensar realmente na importância do descanso em Cristo, de termos momentos diários para devoção pessoal, ter ali alguns minutos de paz, né, com o nosso Deus, ler a Bíblia com calma, fazer nossas orações, ter também o dia do sábado semanal para a gente também abandonar assim as atividades diárias, corriqueiras, que visam o lucro, né? E ter ali um dia diferente, um dia especial para arejar nossa espiritualidade. A Bíblia fala de refrigério, né? Refrigerar nossa vida espiritual. E ter também, se possível, aí as férias, né? Não descuidar disso aí. Boas
noites de sono também. Isso é saúde para a mente, é saúde para o corpo, é saúde para o coração, enfim. Cuide disso aí. E especialmente aceite o convite de Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, porque em Tua palavra Tu mostras que te preocupas conosco e que também queres que nós descansemos em Ti. Descansemos de nossos afazeres, muitas vezes, descansemos também espiritualmente por meio do Santo Sábado e que nós possamos sempre, todos os dias, correr para Ti, para o Teu abraço, e entender que Tu queres que nós descansemos espiritualmente por meio de uma vida de comunhão diária contigo. Nós pedimos que nos ajudes a administrar bem nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.